Olá pessoal, eu tenho aqui um gráfico da posição versus tempo. Então no eixo do X, das ordenadas, eu tenho o tempo em segundo. No eixo Y, das abscissas, eu tenho a posição em metros. E aqui nesse gráfico em azul, que me dá a variação da posição em função do tempo que um determinado móvel está executando, sofrendo, eu tenho em cada ponto as informações referentes ao tempo e à posição naquele instante. Então, por exemplo, nesse primeiro ponto 1 aqui, eu tenho x igual a 0, y igual a 1. Ou seja, quando o tempo for 0 segundos, minha posição é 1 metro. No segundo ponto, eu tenho x igual a 1, y igual a 4. Ou, no tempo 1 segundo, há uma correspondência com a posição 4 metros e por aí vai. Por exemplo, lá no último ponto, eu tenho x igual a 10 segundos, y igual a 121 metros. Tá bom? Então, esse é o comportamento desse meu gráfico aqui. Vamos ver umas coisinhas aqui. Notem que a posição do 1, vou chamar a posição 1. Quem é a posição 1? É essa aqui, ó. Posição 1 é a posição inicial, que é aquela correspondente a t igual a 0. Posição 2 é correspondente a t igual a 1. Posição 3 correspondente a t igual a 2 e por aí vai. Posição 4 correspondente igual a t igual a 3 e aqui a posição 11 é o t igual a 10. Vocês conseguiram observar que para cada posição eu tenho um a menos no tempo aqui, tá bom? Só na nomenclatura. Me acompanha aqui. A posição 1, ela é o que? Menor do que a posição 2. Vocês concordam? Quem que é a posição 1? É tempo igual a 0 segundos, corresponde a uma posição 1 metro. Quem que é a posição 2? Em t igual a 1 segundo, a minha posição corresponde a 4 metros. Ou seja, se nós olharmos apenas a componente y do nosso par ordenado, que significa a posição em metros, nós vamos observar que à medida que o tempo está passando, esse nosso móvel está aumentando sua posição em relação à origem, tá bom? Então, por exemplo, quem que é a posição 1 em termos de metro aqui? É 1 metro. Quem que é a posição 2 em termos de metro? É 4. Obviamente, 1 é menor do que 4. A posição 3, quem que é a posição? A posição 1 está aqui. A posição 3 é o par ordenado 2, 9. Vamos olhar apenas o relativo à posição em metro, que é o 9. Recapitulando, 2, 9, quer dizer que no tempo igual a 2 segundos, esse móvel está na posição 9 metros. Então a posição 2, ela é menor do que a posição 3. O que é a posição 3? É o 9. Então 4 é menor do que 9. Tudo bem? Ou, se nós fizermos aqui o inverso, S3 é maior do que S2, que é maior do que S1. Tá bom? Só inverter. 9 é maior do que 4, que é maior do que 1. Lembra, e quem que é ΔS? Vamos recapitular aqui. ΔS é posição final, vou chamar de SF, menos posição inicial. Então, pessoal, a minha posição 2, que é aquela referente ao tempo igual a 1 segundos, ela é maior do que a posição 1, que é aquela referente ao tempo igual a 0 segundos, tá bom? Então, o ΔS vai ser maior do que 0. Ou S2 menos S1 maior do que 0. Significa que o deslocamento é maior do que 0, tá? Ele não está parado. Essa é a primeira conclusão. Vamos pegar agora o nosso intervalo é referente à posição 2 e à posição 3. Então, quem que é o meu ΔS nesse intervalo aqui? Vai ser a posição final menos a posição inicial. Quem que é a minha posição final aqui? É o S3. Quem que é a minha posição inicial aqui? É o S2. Em números, por exemplo, vai ser S3, que vai ser igual a 9, menos quem? S2, que é 4. Isso vai dar 5. Que novamente é maior do que 0.
E aqui eu esqueci de colocar o número. S2 é 4, S1 é 1, que vai dar 3, que é maior do que 0. E notem que o meu deslocamento está aumentando à medida que o tempo passa, tá bom? Bom, nesse primeiro momento, a gente pode observar que o ΔS de cara é maior do que 0. Então o deslocamento está sendo positivo. Deixa eu mudar aqui um pouco. Continuando aqui. Então, nossa conclusão é que o ΔS é maior do que 0. E ele está aumentando cada vez que o tempo está passando. Tudo bem. Você lembra da definição de velocidade, né? No caso seria velocidade média, que seria ΔS sobre ΔT. Bom, o tempo, você sabe que ele vai ser sempre positivo, nesse nosso sentido aqui. Logo, basta sinalizar o ΔS. Sabendo o sinal do ΔS, se ele é menor do que 0 ou maior do que 0, nós vamos saber o sentido da velocidade. Bom, como nós vimos anteriormente, a velocidade aqui ela vai ser o ΔS sobre ΔT. Como o ΔS ele é maior do que 0 e o ΔT também é maior do que 0, sempre, então posso concluir que a minha velocidade média nesse movimento aqui vai ser maior do que 0 metros por segundo. Então, olhando o gráfico, nós já concluímos isso, que a velocidade média tem que ser maior do que 0. Tá? E ela é constante? Também não é constante. Por quê? Vamos voltar aqui. Nós vimos que no nosso ΔS, vou chamar de ΔS1 aqui, só para complicar um pouco, né? E aqui de ΔS2. No ΔS1, nós analisamos o intervalo, que são as duas primeiras posições do movimento, que é o S2 e o S1. Então, o S2 é aquele correspondente ao T igual a 1, o S1 é aquele correspondente ao T igual a 0. Então, nesse primeiro intervalo, nós observamos que o nosso ΔS é 3. Depois, nós analisamos os dois, o outro intervalo, que é o S2 e o S3, que é a posição 3 e a posição 2. E lá nós observamos que 9 menos 4, que foi o ΔS, 9 menos 4 é igual a 5. Então, esse ΔS2, 5 é maior que 3, o que implica, deixa eu voltar aqui, abrir um parênteses, o que implica que esse nosso ΔS2 é maior do que o ΔS1. Logo, a velocidade, vamos colocar a velocidade média, ela não é constante, tá bom? Ela está aumentando à medida que o tempo passa. Se a velocidade aumenta à medida que o tempo passa, o que nós temos? Nós temos uma aceleração. Então, pessoal, se a velocidade média ela está aumentando, além de ela ser maior do que 0, ela está aumentando com o tempo, então isso quer dizer que nós temos uma aceleração, tá bom? E essa aceleração, ela vai ser maior ou menor do que 0? Bom, como a velocidade é maior do que 0, e por definição nossa aceleração vai ser ΔV por ΔT, na verdade vai ser a aceleração média aqui, tá? Não vamos entrar em detalhe por enquanto, não. Como o meu ΔV, o meu ΔV vai ser maior do que 0, uma vez que o meu ΔS é maior do que 0, então essa minha aceleração tem que ser positiva, tem que ser maior do que 0, tá bom? 0 metros por segundo ao quadrado, colocando aqui as unidades bonitinho. Então nós observamos que nesse movimento nós temos uma velocidade positiva e crescente e uma aceleração positiva, tá bom? Maior do que 0. Isso quer dizer que à medida que o tempo passa, esse meu móvel percorre espaços cada vez maiores, tá bom? E outra coisa interessante, quando você faz t igual a 0, que seria o primeiro ponto aqui, nossa primeira posição, quando t for igual a 0, o y, ou no caso o nosso s, vai ser igual a 1 metro. Então, no instante inicial, e esse instante inicial não necessariamente quer dizer 0, quer dizer quando ele começou o movimento, porque eu posso ter um instante inicial onde já existe um movimento em curso e a partir daquele determinado instante eu estou começando a analisar o movimento. Imagine que você esteja numa rodovia, numa BR, e os carros estão em constante movimento, mas você resolve analisar o movimento
a partir do quilômetro 7. Mas não quer dizer que o carro saiu do quilômetro 7 parado, não. Ele já passou no quilômetro 7 com uma certa velocidade, mas foi no quilômetro 7 que você começou a analisar o movimento. Então guardem isso, nem sempre t igual a 0 quer dizer móvel parado, tá? Ele já pode estar em movimento, mas é aquele instante que foi que você começou a analisar o movimento. Então, fazendo t igual a 0, nós vamos ter que s igual a 1 metro. Então, no instante em que eu comecei a analisar esse movimento, o móvel já saiu, ele estava na posição 1 metro, e mais, com uma velocidade crescente. Vou ficar por aqui, eu volto depois com mais questõezinhas dessa, tá? Coisas que provem o que você olha graficamente, tá bom? Então isso é importante para você desenvolver no seu senso crítico, tá bom? A sua lógica matemática, isso é muito bom para você fazer problemas onde você vai deduzir e você vai ficar um pouco menos escravo da decoreba que já está em desuso. Até a próxima!